Tem gente aqui que assiste o nosso podcast que gosta não só de Porto, mas de tecnologia. Mas para quem não é nessa área, está interessada, como é que funciona a inovação em si? Vocês também podem ajudar aí. Sim, eu tô cercando. Tirar do papel uma ideia e colocar na prática? Como que funciona? E antes de você responder, nunca pensou em trabalhar em rádio? Já me falaram sobre isso, né? Já me falaram. É verdade, né? Aqui, eu tô ouvindo aqui no fone, rapaz, tô até ouvindo aquela... UFFM, você... Não, já comentaram, mas eu não tenho esse dom, realmente deixo pra vocês isso. Bom, eu vou comentar, mas o Rodrigo e o Ricardo com certeza podem me complementar, porque também são pessoas que dominam o assunto. O que a gente tem, assim, aqui no nosso país, vamos falar de país, né? Não vamos falar de região, é que nós não temos essa cultura de, vamos dizer assim, de valorizar o empreendedorismo, de valorizar a inovação. Então a gente conhece vários países. Recentemente, um país que não tinha isso, a Coreia, transformou sua rede de ensino e vamos dizer assim, permitiu, né, que as crianças já começassem a falar de empreendedorismo logo no nascer, né? Ou seja, realmente evolução já lá no berço praticamente. Quando a gente fala dos Estados Unidos, me desculpa, bati aqui. Observação, a gente só pediu pra não bater na mesa, né? Se importa. Sem querer, eu bati. Por exemplo, a gente já viu vários filmes, né? Acho que vocês devem ver, já ter visto, aliás, crianças nos Estados Unidos, vamos dizer assim, com uma banquinha de limão, sim, a criança rodando o jardim do vizinho, entregando o jornal, tudo mais. Aqui no Brasil isso ia ser crime, né? Isso aí você estaria, vamos dizer assim, usando a mão de obra infantil, tudo mais. Então é capaz de ser preso por um pai porque fez isso. E lá não, lá você não tem esse esquema de dar mesada, não, você valoriza. Então, você tem que ganhar isso, você tem que realmente você dar um valor para aquilo. Então a gente não tem essa cultura, né? Então eu acho que quando a gente, vamos dizer assim, conseguir transformar também essa ideia no ensino de uma coisa mais realmente de ponta, direcionando, isso eu falei até recentemente, eu acho que a gente tem que fazer uma mudança muito drástica na nossa qualidade de ensino lá embaixo, né? Tem algumas disciplinas que eu acho que já não deveriam ser ministradas, isso aí vai de cultura de cada um, necessidade de cada um, teria que reforçar bastante matemática, línguas, assim, como outro dia eu estava falando recentemente com você, né? Falei que eu estive lá na Noruega, na Finlândia. Na Finlândia hoje é a melhor qualidade de ensino básico que existe, né? Eu fui conversar com algumas pessoas e eles falaram, eu perguntei, qual o segredo de você ser o número 1 do mundo de notas e tudo mais? Ele falou assim, que o menos é mais. Então a gente tem as crianças até os 10 anos, não tem notas, não tem competição de nota, nada disso, são atividades. O esporte não tem nem pontuação, então não se fala, olha, você tá ganhando, você tá perdendo, não. Então você começa a ver que dá para se fazer algumas coisas de uma forma assim. E aí é onde entra a inovação. Quando você já começa com a criança, entendendo que ela não precisa necessariamente viver através de um salário, correr atrás realmente só do que a gente chama de emprego e tudo mais, que ele pode realmente ser dono e criar e gerar empregos, né, que eu acho que é muito importante, como eu estou vendo aqui até o trabalho da T2S. Então, a gente imagina isso. Então, eu acho que a parte de inovação, ela precisaria ter uma reformulação. Então, nós não temos essa cultura. Então, aonde entra, no caso, o Centro Paula Souza, né, e outras, Sebrae, outras Endeavor, outras empresas assim que a gente conhece, elas permitem, né, que pessoas, só que já adultas, né, consigam visualizar uma mudança na sua carreira, na sua vida, de repente enxergando um outro nicho. Eu acho que a pandemia, inclusive, acabou gerando isso, não sei se vocês concordam comigo, mas acabou realmente alavancando certas situações que fizeram com que as pessoas tiveram que se adaptar. Ela perdeu o emprego, teve que de repente vender. Eu tenho várias pessoas que estão vendendo salgadinho entregável e não querem voltar ao emprego antigo. E não foi pensado, né? Não foi forçado. Foi forçado. Então eu acho que a pandemia, em certos momentos, fez sem preparação, né? Isso, exatamente. Faltou para elas essa base. Então nós temos alguns trabalhos hoje que a gente faz, cujo muitas pessoas que estão participando dos nossos cursos, nossas atividades, são essas pessoas que o Ricardo comentou, que não tinha essa base. E só para contextualizar, porque para quem está assistindo e não conhece, né? O professor Gerson é agente de inovação da Agência de Inovação do Centro Paula Souza, né? Exato. Então o Centro Paula Souza é uma autarquia do estado que administra as FATECs, onde nós somos colegas lá, né? Isso. Nas faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. E o Centro Paula Souza é a autarquia que administra. E dentro do Centro Paula Souza tem uma agência de inovação. Lá, e é colossal a estrutura do Centro Paula Souza, né? É o maior complexo acadêmico da América Latina. Com certeza, né? Se você pegar a abrangência do
estado de São Paulo, praticamente São 90%. 70 e poucas faculdades de tecnologia. 78, acho que agora. 300 e poucas escolas técnicas. Isso, exatamente. Esses números eu tenho, assim, 200 mil, acho que 200 mil alunos de segundo grau, e eu acho que 100 e poucos mil eu não tenho esses números assim de cabeça, mas o número realmente astronômico. Colossal, né? É uma organização colossal. Se for pensar nas universidades, a gente tem vamos dizer assim, um tamanho de quase 10 USPs, 10 Univesps, A Univesp está crescendo muito, né? Até por conhecer a distância, mas a Unesp, essas três grandes que a gente conhece tradicionais, com certeza o Centro Paula Souza é maior de tudo. E esse trabalho que já acontece há alguns anos já atingiu muita gente, né? Transformou a vida de muita gente. Vários CNPJs. Vocês fazem treinamentos de empreendedorismo, né? Exato. E de inovação, gestão de propriedade intelectual, uma série de... Comenta um pouco aí sobre quais as ações lá de vocês. Bom, vamos lá. Obrigado aí por você fazer a introdução. Realmente, essa é importante, o pessoal que não conhece Centro Paula Souza ter essa ideia, né? Essa agência Inova, ela, vamos dizer assim, ela tem vários programas. Nós temos, por exemplo, um programa que é fantástico, que chama Trilha de Empreendedorismo, aonde nós, vamos dizer assim, coletamos nas regiões, né, onde existe os agentes, coletam projetos, ideias, vamos chamar de ideias, né? Ou seja, uma pessoa tem uma ideia de um sonho de realizar, e de repente a gente pega eles, faz uma seleção e entram 1000 projetos, 1000 ideias nessa situação. A gente chama isso de Escola de Inovadores, o primeiro estágio. Eles recebem por 10 sábados treinamento, né, com os melhores profissionais, com material realmente de primeira, e a cada ano ele é reformulado, vamos dizer assim, com várias atualizações, porque é lógico, tudo atualiza, né? Nessa área de inovação também não é diferente. Aí os 100 melhores projetos, aliás, reduziu para 50. Numa pandemia eram 100, agora acho que passou para 50 projetos. 50 melhores projetos desses 1000, eles têm a oportunidade, né, de fazer um outro curso, ou seja, a ideia... Então nós temos, aí você fala assim, mas dos 1000 é que tem muito projeto que não tem viabilidade, né? Ou seja, falta algumas coisas. Tanto é que a gente recomenda que eles voltem, repensem e tudo mais. Faz parte do processo. Faz parte do processo. A gente não pode pensar que é uma seleção. Não, é que é natural. Ou seja, a pessoa precisa aprimorar melhor. Tanto é que depois eles podem retornar para retomar, fazendo... A gente chama de pivotagem, né? Vai fazer as pivotagens. E aí, quando eles passam para a segunda etapa, que nós chamamos de vitrine, eles também recebem treinamento, apoio, mentorias, e aí eles vão trabalhando outros conceitos em cima daquela ideia inicial que teve. Os 20 melhores projetos, esses 50, vão para uma terceira fase chamada Acelera. O Acelera seria onde a gente, vamos dizer assim, oportuniza a questão de empreendimentos, investimentos, apoios, seja de FAPESP, de PIB, né, vários fomentadores, assim, até investidores anjos, se for o caso, também entram nessa história, porque os projetos já têm uma cara realmente, já tem plano de negócio, já estão preparados realmente para encarar. E aí o que acontece é que desta última fase a gente tem realmente, assim, coisas fascinantes, né? Ou seja, a gente tem patentes, né? Como você comentou, então a gente tem um escritório de patentes que dá todo o apoio para fazer toda a verificação da ideia, se realmente já tem alguém com essa ideia. É o Rodrigo Naves que está lá. O Rodrigo Naves, fantástico, um profissional assim, espetacular, mas não é hoje. O Rodrigo já não está dando conta, já tem uma equipe grande de pessoas, porque está crescendo muito. E ali a gente começa a ver realmente o quanto é importante, né? Ou seja, esse envolvimento. Recentemente, nós queremos um outro programa chamado Professor Empreendedor. Aí nós focamos nos professores. Por quê? Porque a gente começou a visualizar que como é que eu posso fazer com que um professor dentro de uma sala de aula estimule sem, de repente, ele ter uma base, sem, de repente, ele ter alguma ideia realmente inovadora ou que aplicável realmente. Então a gente começou a pegar projetos que a gente chama de artigos científicos, ou seja, o professor faz aquele artigo científico, mas não tem uma cara de um projeto inovador. Então a gente começa a transformar a parte de pesquisa, né, pura, básica e tudo mais, e começamos a transformar em negócio. Pegamos 20 professores, assim, nós temos algumas coisas assim fantásticas, coisas que já estão em produção, outras que já estão em vias de produzir, e os professores já estão pensando até em parar de dar aula, porque se o negócio der certo, vão ganhar também, além de ser feliz naquilo que ele imaginava, também vão se sustentar com isso, que é também importante. Temos outros projetos, assim, de academia, onde a gente fornece treinamento para todo mundo, em termos de sociedade, comunidade, e também alunos e professores. Isso agora ficou um pouquinho, vamos dizer assim, parado, né, porque a gente está com algumas coisas prioritárias, mas logo a gente retoma, então assim que tiver, eu comunico vocês para vocês oferecerem para quem nos assiste. Legal. São todos cursos gratuitos, tudo mais, bem interessante também. E aberto à comunidade, não é só aberto também, é aberto à comunidade. Não. Aberto à comunidade.